que não existe naturalmente uma fórmula de bolo. Ninguém tem essa fórmula de bolo para passar no concurso público. Por outro lado, que eu quero que os senhores entendam, a intenção é exatamente essa, que mesmo a gente não tendo uma fórmula de bolo, a gente consegue fazer um bolo. Né? Então essa vai ser a minha intenção aqui, nessas palavras que eu vou dirigir aos senhores. Obviamente calcado na minha experiência pessoal. Né? Então, a minha pergunta, o primeiro questionamento que eu quero deixar em aberto aqui aos senhores, é simplesmente, é possível passar na prova? É possível passar no concurso público? E aí, me permita uma simples apresentação, né, complementando já o que o professor Carlos André falou aí em relação a né, ter prestado a prova, ter sido aluno aqui do curso. Então, alguns detalhes a mais. Né? Eu fui aluno aqui do curso, lá nos meados de 2000 para 2001. Né? Fiz o concurso da Polícia Federal do ano de 2002. A prova foi em janeiro de 2002. O edital havia saído em outubro de 2001. Né? E, naquela prova, eu dispensei ali 15 meses para poder estudar para a prova. É claro que, relativamente a esse período que eu pude ficar exclusivamente por conta de estudar, tem toda uma história por trás disso, né? Que eu vou trazer para os senhores aqui alguns detalhes que são interessantes como experiência, né? Mas, e aí naturalmente, quando teve a prova, eu inesperadamente obtive o segundo lugar nacional, que ninguém se prepara para ser segundo lugar, impossível, a gente não tem noção do que a gente sabe, não tem noção do que você, sequer, quanto que você vai, se você vai sequer ser aprovado, isso é impossível a gente fazer essa mensuração, porque a gente está sempre concorrendo com outras pessoas, então é absolutamente impossível fazer essa mensuração. Mas eu digo essa experiência aos senhores, né, que tive esse sucesso de conseguir ter chegado em segundo lugar na prova, naquela prova de 2002, né, não como forma de simplesmente me exibir aqui aos senhores, ou tentar, né, demonstrar. É exatamente o contrário. É para voltar naquela pergunta que eu disse aos senhores aqui inicialmente. É possível passar no concurso público? E eu quero usar a minha experiência pessoal para demonstrar aos senhores que, obviamente, é possível. Né? Eu não tenho absolutamente nada a mais do que qualquer um dos senhores aqui. Em hipótese alguma. Tudo que eu obtive de resultado foi em função de um trabalho. Né? Um trabalho que envolveu planejamento, envolveu uma disciplina, naturalmente, envolveu um enfoque, foi a época como eu realizei aí meu planejamento, meu trabalho. E quero dizer aos senhores que, da mesma forma que eu digo que é possível, né, que eu sou uma pessoa, disse aos senhores, uma pessoa normal como qualquer um dos senhores, eu nunca fui bom na escola. Primeiro, segundo grau, nunca gostei de estudar, para os senhores terem uma ideia. Sempre fui um aluno mediano. Minhas notas estavam ali no meio da turma, 6, né? Na época, se não me falha a memória, na escola a média era 6, eu estava ali no 6. Porra, uma matériazinha que tinha uma facilidade para 7. Normalmente estava abaixo da média. Durante a minha vida escolar era frequente eu fazer, a época existia recuperação, né? Os que são mais antigos vão lembrar disso. A gente tinha uma época, todo mundo saía de férias e ficava meia dúzia de gato pingado estudando lá mais tempo para poder recuperar o ano. Né? Mais 2 ou 3 semanas. Eu estava nesse grupo sempre, a minha vida. Aí vocês vão pensar, pô, mas o cara, sei lá, de repente na época da faculdade, onde tinha uma boa base da faculdade para fazer a prova da Polícia Federal. Exatamente o contrário. A minha graduação, na época que eu fiz a prova da Polícia Federal, era em Educação Física e Administração. Não tem nada a ver com a matéria da Polícia Federal. Tudo que eu vi de direito, que era necessário, e é necessário você saber para uma prova da Polícia Federal, eu fiz no peito e na raça, estudando. A época que eu estudava, para os senhores terem uma ideia, para mim não fazia nenhum tipo de sentido um termo como liberdade provisória, como prisão preventiva, livramento condicional. Claro que durante o período de estudo, eu sabia para que é que eu tinha que usar esses termos, ou como é que eu ia tratá-los se aparecesse na minha prova. Mas para mim não fazia sentido nenhum isso. Eu não era da área. Fui fazer direito posteriormente, depois que já estava empregado aí na Polícia Federal, por interesse próprio. Mas vejam, eu quero mostrar aos senhores aqui. Esse tipo de análise que a gente faz, de pensar que, pô, o cara que passou, ou o cara que passou nas melhores colocações, é porque o cara tem algo de especial, isso não é verdadeiro. Isso absolutamente não é verdadeiro. E a minha experiência é exatamente essa. Tá certo? Eu passei a minha época de estudo com o que eu desejo e espero que os senhores tenham consciência de fazer. Estabelecer uma meta, trabalhar exatamente dentro do que foi estabelecido ao início, tendo em vista que fatalmente o resultado vai acontecer. Então, quando eu disse aos senhores aqui que o questionamento inicial que eu deixaria em aberto seria, né, é possível passar? A minha experiência, a época de estudo, demonstrou que isso, para mim, se tornou realidade quando eu mudei o enfoque
dessa afirmativa. Ao invés de eu analisá-la como uma pergunta, é possível, eu passei a analisá-la como uma afirmação. É possível, ao invés de é possível, como pergunta. E aí sim, foi a hora que fatalmente o meu sucesso começou a ser realizado. Por que é que eu digo isso aos senhores? Porque todos os senhores tiveram essa experiência sem sombra de dúvida. O que a gente faz quando resolve ou passa pela nossa cabeça fazer um concurso público? Pô, normalmente você está precisando, ou está querendo, ou por algum motivo aquilo lhe surgiu na sua vida, e aí você passa, ou numa banca de jornal, na minha época, hoje, através da internet, ou seja lá como for, e você vê a notícia que está abrindo um concurso. Aí você fala, porra, é agora, vou fazer essa prova. E normalmente aí você está na fase de abertura do edital, ou pelo menos a previsão de abertura do edital. E aí, como bem colocou o professor Carlos André, porra, é difícil você, naquele exíguo tempo, né, com aquela quantidade imensa de matéria, você ter a pretensão, claro que você vai ter essa pretensão, porque você está iniciando no processo, mas você ter, né, não deveria ter a pretensão que você vai ser aprovado. Às vezes acontece, mas obviamente isso é exceção à regra. Então, normalmente, como que começa a história, retomando o que eu dizia? Para mim foi da mesma forma. Não pensem os senhores que eu passei em segundo lugar ou fui aprovado na Polícia Federal, porque eu passei na banca e achei bacana e fui fazer o cursinho lá, que à época era muito bom, como é até hoje, mas não foi isso que resolveu a minha vida. Obviamente eu fiz concursos anteriores que me garantiram o insucesso, que foi parte desse processo, para chegar no momento do sucesso e chegar exatamente quando eu mudei o paradigma. Ao invés do é possível, eu passei a analisar como é possível quando eu tive essa consciência. Eu tenho que fazer uma preparação, sei lá, a médio, longo prazo. E aí como que foi a minha experiência pessoal? Que normalmente é a parte gostosa de conversar, né? Ver experiências de outras pessoas, escutar histórias. Chegou um momento que eu fiz a prova de 2000 da Polícia Federal, né? Exatamente nessa circunstância. Estava precisando, queria investir numa carreira, né? Em alguma carreira pública. De uma forma ou de outra, estabeleci ali que seria a Polícia Federal e fiz o concurso de 2000, né? Do ano de 2000. E aí foi exatamente nesses termos. Eu passei lá, resolvi 2 meses e meio ou 3 meses antes de fazer a prova que eu ia fazer aquela prova. E peguei, como todo mundo faz, comprei alguns materiais, hoje é mais fácil de conseguir na internet, né? Me matriculei no cursinho, à época não era o aprovação, era um outro, que eu não vou dizer o nome, porque a experiência não foi agradável, né? Claro que não foi isso que fez diferença, mas de qualquer forma isso contribuiu. E fui lá em 3 meses tentar resolver o problema. Veja, até o resultado foi surpreendente. A época, né, a prova da Polícia Federal era dividida de uma forma um pouco diferente, então nós tínhamos notas quebradas à época, né, de 2 em 2 décimos, aquele esquema que quem faz a Polícia Federal sabe, né, questão errada, anula certa, etc. Mas naquela prova eu me lembro muito bem que a nota de corte, eram 300 vagas, a nota de corte foi 24 pontos, e eu obtive 23,8, cheguei naquele quase que o Carlos André falou. E hoje eu tenho consciência, os senhores têm consciência disso também, que se eu não continuasse daquele ponto para adiante estabelecendo um plano de médio a longo prazo, eu ia ficar muito tempo nesse quase. Porque o que é natural? Passou a prova, pô, vou dar um tempo agora. Pô, daqui a pouco eu recomeço. E esse daqui a pouco eu recomeço vai perdurar até quando sair o novo edital. E aí você vai fazer o mesmo processo de novo e vai fazer o quase de novo. E você vai fazer isso frequentemente. Então isso é o mais comum de acontecer. Então o que aconteceu? O que foi a mudança de paradigma no meu caso, que eu disse aos senhores? Nesse momento que eu analisei que era possível, eu simplesmente resolvi que a partir dali, até não sabia quando o próximo concurso da Polícia Federal, a minha profissão seria estudante. Eu abri mão do meu trabalho à época, né? Como eu disse aos senhores, eu tinha formação em outra área. Abri mão do meu trabalho, eu tinha uma certa reserva financeira, isso é importante deixar claro aos senhores. À época era solteiro, não era casado. Morava na casa da minha mãe, que já ajudava muito, né, nessa circunstância. E eu estabeleci que, de uma forma ou de outra, eu ia estudar até aparecer um outro concurso da Polícia Federal. E foi exatamente o que aconteceu. Foi esse período, que eu disse aos senhores, de 15 meses exclusivamente estudando. Então nós tínhamos um grupo de estudo, que foi formado inclusive lá no cursinho, que naquela época eu me matriculei lá no aprovação, né? Na época que era lá no centro ainda, né? Que eram 2 salas, né? Que nós tínhamos lá. Uma era da Receita, com bastante gente, e uma que estava começando a ser criada, uma turma da Polícia Federal. À época eu me lembro muito bem, com 17 alunos. Começamos com 17, aí um saiu, o outro voltou. O resumo da história foi que naquele prazo, todos acabaram passando, se não na Polícia Federal, em algum outro concurso similar. Mas
voltando à história, né? Então, eu resolvi que eu iria estudar, me matriculei no cursinho e estabeleci com outros 2 colegas do curso que nós faríamos um grupo de estudo, aonde estudaríamos durante a semana, segunda a sexta, durante o dia, de manhã e de tarde. Frequentaríamos o cursinho à noite, né? Turma que a gente fazia. E aos sábados e domingos teríamos o tempo livre. Até sair a prova, sem saber quando sairia. Então veja, o primeiro aspecto importante, planejamento. Eu tenho que saber o que eu vou fazer e como vou fazer. Isso foi de fundamental importância para obter o sucesso. Então durante esse período, é claro, né? Tem vários aspectos que contribuem nesse processo. E aí quando eu digo nesse processo, vocês têm que pôr em mente, tem que ter em mente, principalmente numa prova como é da Polícia Federal, que é composta de várias fases, que a preparação é um processo. Não é o simples estudar para uma prova. Em hipótese alguma. Você tem que ter toda uma preparação. Você vai ter, como o professor Carlos André disse, né? Conhecer a fundo o edital, saber todas as disciplinas que vão cair, quais são os tópicos de cada disciplina, como isso aparece na prova, quem é a banca examinadora, como é que ela cobra isso. Porque é óbvio, isso é absolutamente diferente, a ISAF, da CESP, da FUNRIL, da Fundação Carlos Chagas, então eu tenho que saber como é que a prova vai abordar o conhecimento que eu vou estudar, né? Eu tenho que saber, como o professor Carlos André disse aqui para os senhores, quantitativo de cada matéria vai cair na prova. Então tudo isso faz parte desse processo. E muito mais do que isso. Eu tenho que saber o modelo da prova, da Polícia Federal, certo e errado. Uma errada anula uma certa. Pô, eu tenho que estar familiarizado com isso. Eu tenho que treinar isso ao longo do tempo. Se eu não treinar isso na preparação, eu vou treinar na prova, só que daí para o próximo concurso, por óbvio. Então eu tenho que estar familiarizado, porque veja, uma prova de certo e errado, onde uma errada anula uma certa, a gente está acostumado, desde que a gente nasceu, lá no berçário já, te dão uma prova de marcar X, de múltipla escolha, onde você vai ter que marcar alguma coisa. O que eu quero dizer é que a gente já nasce querendo marcar. E a prova da Polícia Federal é diferente, você não precisa marcar. Se você não marcar nada, você não ganha nem perde o ponto. Ao passo que se você marcar uma errada, você anula uma certa. Então eu tenho que dominar isso também. Saber que eu posso não marcar. Isso vai agregar ponto. Então isso é toda a fase de preparação, é o processo que eu disse aos senhores. Eu tenho que chegar no dia da prova tranquilo. É o que eu digo aos meus alunos aqui no curso, né? Eu estou aqui há 10 anos já, desde 2003, esse é o meu 10º ano aqui. Obviamente que eu tenho aí um quantitativo enorme de alunos aqui do curso, que foram meus alunos, que são colegas de trabalho hoje, inclusive, né? Então a gente tem esse feedback com bastante frequência, né? Então, é importante a gente saber, ter em mente que isso é um processo que tem que estar absolutamente preparado para a gente, como eu dizia, e é o que eu ia falar para os senhores, que eu digo aos alunos, que você não pode ir para a prova para você ir lá arriscar se você vai ou não ser aprovado. Você tem que ir para a prova simplesmente para garantir a sua aprovação. Você tem que ir lá e assinar a lista, né, entre aspas, para dizer que dali a alguns dias ou algumas semanas seu nome vai estar lá no edital dos aprovados. Você não vai lá para você concorrer com os demais candidatos. Você tem que ter esse nível de consciência. Eu vou lá simplesmente para efetivar aquilo que eu já sei que vai acontecer. Então é nesse ponto que você, depois de toda essa fase de preparação, vai ter essa consciência. E você vai fatalmente ter essa consciência. Como o professor Carlos André disse, isso pode ser dali a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 5 anos que seja. Desde que você saiba que é possível e você tenha o meio adequado a isso, pronto, está resolvido o seu problema. É diferente, como o professor disse aqui para os senhores, de você estabelecer metas a curtíssimo prazo ou a curto prazo, ou querer dar o passo maior que a perna, estabelecer objetivos que são inalcançáveis naquele período. Então tudo isso você tem que ter em mente. Você tem que, como eu disse, quando eu resolvi que faria concurso público, eu disse aos senhores, aquilo ali para mim passou a ser a minha profissão, eu abri mão de trabalhar, inclusive, tinha condição para isso, naturalmente, né? Eu passei a encarar aquilo como um trabalho. Então eu tinha hora para começar a estudar de manhã, meu horário era 9 horas, não adiantava querer começar antes, porque o japonês que estudava comigo, o cara dormia até tarde, o que eu vou fazer? Então não adiantava chegar lá na casa do cara às 8, se o cara estava dormindo. Então era às 9 às 12. Aí das 12 às 13 a gente almoçava. Aí dava uma cochiladinha, ninguém é de ferro, né? Via ali o jornal hoje e tal. Às 14 recomeçava, ia até 17h30 e vinha aqui pro cursinho à noite, segunda a sexta-feira. Então era como se fosse um trabalho, era religioso isso. O Ito, né? Então tinha uma colega, que é a Maria Inês, e o Ito. Então,
nós tínhamos essa disciplina. Era como se fosse um trabalho, ninguém ia faltar ali, ninguém ia chegar atrasado, ninguém ia abrir mão de estudar, porque aquilo era a nossa, a partir dali passou a ser a nossa profissão. Então vejam, é um enfoque bastante sério isso, né? Outro aspecto importante, não sabíamos quando a prova ia sair. Isso é outra coisa que você tem que considerar. Você tem que ter em mente que você, se eu não tenho nem noção de quando essa prova vai sair, primeiro, eu tenho que ter como sobreviver. Não tenho grana? Empresta do irmão, cara. Empresta do primo, depois paga. Né? E aí é exatamente o segundo ponto que eu quero entrar. Então, o primeiro ponto era, é possível? É óbvio que é possível. Para qualquer pessoa que seja. Ninguém tem nenhum tipo de característica ou nenhum tipo de personalidade que seja melhor ou pior que o outro. Cada um vai ter sua forma, simplesmente, de se preparar. E isso vai ser possível para aquela pessoa se ela assumir o caminho adequado em relação a como ela funciona. E aí a segunda parte que eu ia dizer aos senhores é em relação a vale a pena você se preparar? Vale o investimento? Eu vou dar um exemplo simplíssimo aqui para os senhores. Primeiro, imaginemos o concurso da Polícia Federal, né? Multidisciplinar. Basta que você tenha graduação em qualquer curso superior para poder ingressar. Quem dos senhores imagina começar uma profissão, em qualquer que seja a especialização ou a graduação dos senhores, começar com um salário desse nível? Então isso já diz aos senhores que vale a pena o investimento. É óbvio, quem é que vai começar com um salário desse, não dependendo de fazer pós-graduação, mestrado, MBA, estudar no exterior, ser amigo de alguém para te indicar para um cargo? Depende somente da sua atitude, do seu trabalho. Não existe outra hipótese igual a essa. Da mesma forma, por mais que você tenha que ficar 1, 2, 3 anos estudando para atingir o objetivo, coloque no papel a despesa que você vai ter. Pode somar até as coxinhas ali, o salgadinho e tal, nessa conta. Vejam quantos salários os senhores vão precisar para cobrir o que os senhores gastaram. Eu digo aos senhores que não dá mais do que um salário e meio isso, durante esse período. 2 ou 3 anos, indo no limite, por óbvio, né? 2 ou 3 anos de estudo. Então é óbvio. Vale o investimento? A resposta está dada aos senhores. Claro que tudo parece simples depois que você passou. Para eu falar isso para os senhores, né? Para mim é bastante fácil. Agora, para os senhores o que importa é os senhores entenderem isso. Mas não entenderem essas mensagens que eu estou dando aqui, motivadoras aos senhores. Entenderem que tudo isso, como eu disse ao início, tem uma história por trás. E é exatamente essa história que os senhores têm que levar a cabo, né? Então, isso envolve exatamente o que já foi falado, que a gente vai bater aqui, vai falar, inclusive, em outra situação, que é você, desde o início, ter os seus objetivos definidos e identificar o caminho que eu vou ter que seguir para alcançar esse objetivo. Claro, cada um vai ter sua peculiaridade, cada um vai ter sua condição própria. Eu tenho disponibilidade financeira, posso estudar de segunda a sexta o dia inteiro, é a vida que eu pedi a Deus. Não é o normal isso. Então eu vou ter que conciliar isso talvez com um trabalho, com uma mulher, né, ou um esposo, se for uma menina, com um filho, eventualmente, que você tiver, vai ter que conciliar com a parte financeira, que você não vai ter dinheiro para talvez bancar um processo longo. Então tudo isso cabe aos senhores identificarem. Como o Carlos André disse, cada história é uma história diferente da outra. Mas eu tenho que saber escrever a minha história. Eu não posso simplesmente, desavisadamente, sem nenhum tipo de planejamento, mergulhar aí num mundo de concurso, que é um mundo que envolve aí, para quem leva a sério, que são as histórias de sucesso, né, que alcançam o objetivo, você não tem como mergulhar nesse universo sem ter esse tipo de análise. Claro, você pode obter o mesmo resultado sem fazer planejamento, sem estudar sequer no cursinho, mas veja, você vai fazer um caminho muito mais longo, talvez, que talvez você nunca consiga atingir o objetivo. Excepcionalmente vai atingir. Então é óbvio, se você tem um caminho que eventualmente você pode traçar para atingir esse objetivo, e realmente foi isso que você decidiu, que é outra coisa que nós falamos aqui, batemos essa tecla, você tem que ter essa decisão, então o trabalho, penso eu, que começa a ficar mais abreviado. É o que eu disse ao início. Não tem uma fórmula de bolo, mas você pode minimizar o sofrimento. É o que eu falo para os meus alunos aqui na disciplina que eu leciono aqui no curso, que é a legislação especial, né,
penal lá da Polícia Federal. Eu digo aos senhores, não tem como você saber de cabo a rabo todas essas leis que nós temos a estudar. 14 leis, por exemplo, 12. Hoje na Polícia Federal, 11 leis. Algumas delas com 200 e poucos artigos. Não tem como você saber tudo de cabo a rabo. Mas você tem como identificar o que vai cair nessa lei em função da tua história, né, em relação a esse estudo. E você tem, naturalmente, como minimizar esse sofrimento. Minimizar a possibilidade de errar. Ou aumentar a possibilidade de acertar as questões. Então o trabalho é exatamente esse. É claro, ninguém vai ser bom em tudo, né? Ninguém vai ter as condições favoráveis à disposição, todas elas, mas de uma maneira ou de outra você pode gerenciar isso para que esse caminho acabe se tornando mais curto. Tá certo, pessoal? Então a mensagem que eu queria deixar aos senhores, né, nesses tópicos que eu elaborei aqui, para complementar aí a fala do professor Carlos André, é exatamente isso. É possível? Depende de você. Você vai ter que responder essa pergunta. O básico, é claro, como eu disse, não tem fórmula de bolo, você vai ter que criar a sua forma. Mas o básico é possível da gente administrar. Né? Você criar o caminho mais curto. Todo mundo sabe disso. Quem não sabe, vai ter que procurar saber. Né? Como é que eu vou me planejar, o que é que eu vou estudar, quantas matérias eu posso estudar por dia, quanto tempo eu tenho para estudar, como é que eu vou dividir esse tempo. Né? O que é mais importante para mim e menos importante em função da prova que eu vou realizar. E aí quando eu disse, só para terminar a minha fala, né, para não se adiantar muito aqui, quando eu disse em relação à prova da Polícia Federal que ela é um processo, eu digo sempre aos alunos, não adianta o cara vir aqui se matar de estudar, decorar a matéria da Polícia Federal e o cara não fazer nada de atividade física. Porque a fase subsequente é uma prova física que vale tanto quanto a prova escrita. O cara passa na escrita e não passa em alguma das provas físicas que vem a seguir, ele está eliminado da mesma forma. Então eu já digo logo pro cara, tá aqui estudando, bicho, se você não quer correr, não quer nadar, não quer fazer barra, vai procurar outra prova, vai procurar outro concurso. Teu lugar não é aqui na Polícia Federal. Porque essa fase que vem logo em seguida, você vai precisar desse treinamento. E não dá para você esperar ser convocado para essa prova para preparar. Porque isso aí vai acontecer, sei lá, 30 dias antes da prova física. E aí não tem tempo para você fazer 3 barras, nadar 41 segundos, 50 metros. Isso não é possível. Então, desde aqui, você já tem que estar preocupado com a prova física. Tá certo? Outra coisa que tem na prova da Polícia Federal que faz parte desse processo é a parte dos exames médicos. Do psicotécnico eu nem vou falar, porque isso é a parte que é menos difícil, é mais difícil de administrar. Mas em relação aos exames médicos, você tem um rol de exames médicos que você vai ter que apresentar para tomar posse. Então eu já tenho que investigar isso, para saber se eu não tenho algo que me incapacita e eventualmente algo que seja reversível. Eu tenho que saber isso antes. Agora eu vou esperar ser convocado para o exame médico uma semana antes para descobrir que meu colesterol está 230. E eu preciso ter um limitador de 200, que seria o ideal. É óbvio que eu tenho que fazer isso antes. Pô, tá 230, bicho, chegou na semana anterior à apresentação do exame, come a semana inteira no vegetariano. Aí vai lá, faz o exame, pô, 180. Pronto, entrega o exame, no outro dia vai para a churrascaria, pronto. Está resolvido o problema. Então esse tipo de estratégia a gente tem que ter. Para não ficar para o próximo concurso, foi o que eu falei, né? Tem que ter esse tipo de estratégia. Inclusive para realizar a prova, né? Mais um exemplo, para terminar fatalmente aqui a minha fala. Eu vou fazer uma prova da Polícia Federal que é certo ou errado. Por exemplo, tem uma parte que é discursiva. Eu sei que eu vou ter que pintar 200 bolinhas, ou 120 bolinhas, dependendo do número de questões. Eu tenho que me planejar também para a prova. Eu tenho que saber quanto que eu vou gastar para pintar 120 bolinhas. Eu não vou deixar para descobrir no dia que não deu tempo para pintar as bolinhas. Então eu vou pegar em casa, vou fazer, estipular um tempo para fazer a prova, igual ao do dia da prova. Vou fazer várias questões, vou fazer uma redação, vou pintar bolinhas para saber quanto eu vou gastar. Senão eu vou fazer meu treinamento no dia da prova, visando daí o próximo concurso, né? Então isso não faz sentido nenhum. Eu tenho que ter essa preparação, essa estratégia. Eu tenho que treinar para isso. É como em qualquer atividade, pessoal. Eu tenho que treinar para poder atingir o objetivo. Tá certo, pessoal? Não vou me alongar muito, porque tanto quanto o professor Carlos André, quanto a minha fala, a gente pode passar a noite aqui, mais uma semana inteira falando para os senhores aqui sobre essa preparação, e vai ser pouco ainda. Né? Então é só para dar esse início aí de análise aos senhores, para que os senhores venham a pensar se efetivamente é isso que os senhores querem. E se for isso, como é que vamos passar a tratar a partir de hoje esse nosso objetivo? Tá certo? Então mudar, como eu disse aos senhores, o paradigma, né? Eventualmente eu vim aqui, até a colega que veio aqui que disse que não tem nenhum concurso, né? O outro colega acho que também da mesma forma, né? A colega, né, que falou isso.
pô, eventualmente isso pode despertar a minha atenção. Pô, é um troço que eu até então nunca imaginei que era possível, mas, pô, veja, é algo a se pensar, né? É algo a se pensar, diga. Ah, já concursar, mas eventualmente... Então, veja, e muitas vezes a gente, como ela diz, ela é concursada, eu também sou, né? Mas eu não descarto a hipótese ou a possibilidade de eventualmente mudar de cargo aí no momento da minha vida. Eu não quero mais ser policial federal, ou não quero mais ser agente de polícia federal, eu quero outro cargo aí, né? Posso escolher outra coisa. Então, isso é um processo que eventualmente pode se prolongar aí ao longo do tempo, né? Então, pessoal, vou finalizar a minha fala, né? Vou dar a oportunidade do professor Cláudio, que é meu irmão, por acaso, né? De poder falar também um pouquinho, né? E aí, como eu disse, né? Estamos abertos aí a todo e qualquer tipo de auxílio que os senhores necessitarem, né? Depois eu vou pedir que também, se quiserem anotar já o meu e-mail também para ficar à disposição dos senhores. É Marco, meu primeiro nome, ponto, a inicial dos meus 4 nomes, né? M-A-S-A. Então é marco.maza, @ DPF, Departamento de Polícia Federal, dpf.gov.br. Então marco.maza, @ dpf.gov.br.